E a gente continua aqui com o noticiário internacional. Vamos falar da guerra no Oriente Médio. Israelenses fazem 3 bombardeios precisos direcionados no Irã. E para falar sobre esse assunto, o Jornal da Manhã recebe agora Urian Fancelli, mestre de estudos europeus pela Universidade Groningen e Estrasburgo. Bom dia, Urian. Bom dia para você. É um prazer receber você aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Patrícia. Bom dia, David. É um prazer estar aqui com vocês. Esse contra-ataque de Israel ao Irã já era esperado depois desse ataque no início de outubro às terras israelenses, né? Mas houve um pedido dos Estados Unidos para que isso acontecesse depois das eleições. Essa antecipação, apesar de Israel já ter dito que foi em alvos militares, pode trazer algum prejuízo aí nas relações entre eles? Eu acredito que não, Patrícia, por um motivo bastante simples, que por mais que esses ataques tenham acontecido agora, o que acontece? Eles não foram feitos contra instalações nucleares iranianas ou até mesmo contra o setor da indústria do petróleo do país. Então, os Estados Unidos eles tinham pedido que isso acontecesse, porque o Irã, como um grande produtor de petróleo internacional, isso poderia elevar os preços do petróleo no mundo inteiro, caso esses ataques ocorressem antes das eleições americanas, e é isso que o Joe Biden estava tentando evitar. E, por outro lado, os ataques a instalações nucleares, eles seriam vistos de tal maneira que pudesse escalar todo esse conflito. Então, eu vejo que o que Israel fez no Irã deixa, talvez, a possibilidade para que o país não responda. Então, o governo iraniano, ele tem tido uma postura bastante ambígua desde esses ataques, né? Dizendo que o país tem o direito de se defender, mas meio que também minimizando, falando que o que aconteceu não é nada demais. Bom, esse ataque de ontem para hoje também, né? Segundo a estatal do Irã, 2 soldados foram mortos. Agora, como que o Teherã deve responder? Então, a grande questão é essa. O Ocidente ainda não sabe se isso deve acontecer. Pelo que nós vimos, né, a partir das respostas que temos até agora, apesar da morte desses 2 militares, então é importante frisar que foram militares que morreram e não civis. Quando civis são atingidos e morrem, o peso é diferente, né? Então, o país, talvez, o regime, ele talvez se visse obrigado a responder, não é agora o caso. As primeiras reações na mídia iraniana são reações que continuam a vir a partir das postagens que são feitas nos meios oficiais, nas redes sociais, são meio que minimizando esses ataques, dizendo que os aeroportos, as indústrias o setor, as instalações energéticas do país continuam a funcionar normalmente, então tentando minimizar esses ataques para, de certa maneira, precisar justificar a não resposta iraniana. Bom dia, Urian. Prazer enorme falar contigo novamente. Eu queria que você trouxesse um pouco do aspecto de como a política interna de Israel influencia nessas posturas militares. O Netanyahu está buscando meios de manutenção da sua condição política de se manter no poder? Oi, mano, tudo bem? Sim. Inclusive, a ala mais extremista, né, do governo Netanyahu, mais ultranacionalista, eles criticaram esse ataque, porque diziam que que Israel deveria ter feito um ataque ainda maior, ainda mais forte. Agora, vale a gente se perguntar qual é o objetivo de longo prazo de Israel e até que ponto essas alas mais extremistas vão conseguir influenciar, né? Eu digo isso porque se Israel estiver enxergando que o governo deve assegurar a sua segurança de longo prazo e que essa segurança ela significa exterminar todo e qualquer grupo que é hostil à existência de Israel na região
ou até mesmo o caso de derrubar aí o próprio regime teocrático iraniano ou atacar aquelas instalações nucleares iranianas, pode ser que haja uma pressão maior para que ações maiores ainda ocorram. Fato é que o Netanyahu ele acaba sendo, sim, refém desse grupo, né? Lembrando também que o parlamento israelense tem lá 120 assentos, o Netanyahu ele tem hoje 68 deles do seu lado, então fazendo parte de um governo de coalizão. É uma maioria, mas é uma maioria bastante pequena, então ele acaba muitas vezes aí sendo um pouco refém dessas pressões desses grupos mais extremistas que são o suficiente para que ele tenha maioria e continue no poder. E nós sabemos que ele já, até mesmo antes daquela guerra, né, dos ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro do ano passado, ele era ele estava sofrendo acusações de tentar erodir as instituições democráticas do país, ele sofria acusações de corrupção também. Então, para ele, politicamente falando, o prolongamento dessa guerra tem sido politicamente interessante porque tem garantido a sua sobrevivência política. Professor, o Irã é uma ditadura teocrática, genocida e financiadora de terrorismo. O que pode acontecer se o Irã conseguir desenvolver armas nucleares? Bom dia. Realmente isso é muito perigoso. Eu estava lendo um relatório de um instituto internacional, ele é especialista, né, nessa não proliferação de armas nucleares, e há indícios de que hoje o Irã ele já tenha urânio enriquecido o suficiente para produzir 4 bombas nucleares e que ele possa estar próximo de enriquecer urânio para produzir mais 6, né, de acordo com esses especialistas desses institutos. Então, isso de fato seria muito perigoso em um momento no qual o mundo como um todo está aumentando o número de variáveis nucleares. Eu digo isso também porque a gente observa a Rússia movimentando armas nucleares para fora do seu território, a China triplicando o número de armas nucleares até 2035. Então, como um todo, tá mais perigoso, né? Essa parceria do Irã agora cada vez mais próxima com a Rússia é algo que preocupa também, porque Rússia hoje é sinônimo de tecnologia de capacidade nuclear. A Rússia ela é o país que mais tem armas nucleares no mundo. Então, por conta da sua guerra ilegal à Ucrânia, o Irã tem fornecido drones, tem fornecido mísseis para a Rússia, que por sua vez promete também fornecer algumas tecnologias pro Irã, então tecnologias inclusive para ajudar o sistema de defesa aérea do país. Então é uma parceria que preocupa bastante e que poderia desencadear uma nova corrida nuclear nessa região. Então, se comprovado que o Irã conseguir produzir uma bomba, ou se ele produzir, aí outros países na região vão se sentir ameaçados e vão querer produzir suas próprias bombas. E aí eu coloco no caso também Arábia Saudita, por exemplo. Agradecemos aí os esclarecimentos do Urian Fancelli, que é especialista em relações internacionais. Obrigada e bom sábado para você. Obrigado, bom sábado.